Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. E o mercado brasileiro do Brasil, ele tá uma verdadeira loucura desde o dia 11 de janeiro, quando o Sérgio Rial, ex-CEO das lojas americanas, anunciou que teria uma fraude ali, na verdade inconsistências contábeis na ordem de 20 bilhões, depois mais tarde os bancos de investimento falou que a dívida poderia ser de 40 bilhões de reais, né, isso mesmo que você escutou. Tá uma loucura e vários agentes no mercado podem estar sofrendo, né, inclusive eu tenho vários vídeos para gravar sobre isso, insider trading que pode ter rolado com as ações das lojas americanas, esse vídeo aqui que eu vou falar sobre o fundo do Nubank que está sofrendo por conta disso. Então vamos entender hoje nesse vídeo aqui o porquê que o fundo do Nubank, que é um fundo de reserva de emergência, de renda fixa, ele tá performando aí 7% desde que essas notícias vieram à tona no mercado, né? Ele caiu 7,32%. Vamos entender como que isso aconteceu. Só quero te pedir antes da gente começar para você me ajudar a atingir essa meta de monetização aqui, porque, cara, eu preciso da sua ajuda para conseguir atingir isso, eu não consigo fazer isso sozinho. Então, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Esse fundo do Nubank é um fundo de reserva de emergência, né? O que seria essa reserva de emergência? Para que o investimento ele seja caracterizado, ele tenha a função de ser uma reserva de emergência, ele precisa de alguns elementos. Primeiro, ele precisa ter uma rentabilidade pós-fixada. Por quê? Porque a gente já sabe, por exemplo, que ele vai render a taxa Selic ou que vai render o CDI. Beleza. Se o CDI ou a Selic subir, a rentabilidade sobe. Se o CDI ou a Selic cair, a rentabilidade cai. Beleza, isso a gente já entendeu. E também um outro fator muito importante é a liquidez. Precisa ser um investimento líquido, D+1. Por exemplo, eu vendo hoje, pego meu dinheiro amanhã. E se você ainda não entende muito bem isso, eu já gravei um vídeo onde eu falo sobre os investimentos de renda fixa, ou como que funciona a liquidez, para que serve qual investimento, ou qual a função desses investimentos, que eu estou colocando aqui no card aqui em cima. Então já entendemos que para investir a reserva de emergência, eu preciso investir em pós-fixado que tem uma liquidez imediata. E como pessoa física, eu tenho poucas opções disponíveis. Eu vou ter ali um Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Eu não tenho muito para onde correr. Porém, os fundos de investimento, eles são instrumentos financeiros muito poderosos e que a gente, investidor, pessoa física, tem que saber utilizar. Eu não gosto de investir através de fundos de investimento. Eu acho que a grande maioria só serve para tirar dinheiro do investidor. Porém, se você souber utilizar fundos de investimento, você tem uma grande vantagem. No caso da renda fixa, como eu já falei para vocês, como pessoa física a gente acaba tendo poucas opções disponíveis. Já se a gente decidir investir nossa reserva de emergência em fundos de investimento, podemos ter uma rentabilidade muito maior daquilo que a gente teria como pessoa física. Por exemplo, o fundo do Nubank. O fundo do Nubank, ele é um fundo que ele estava performando acima do CDI, que é o índice de referência que ele segue. Por que ele está fazendo isso? Porque, digamos que ele tem um patrimônio de 10 bilhões de reais. Desses 10 bilhões, ele pega 20% e coloca em investimentos pós-fixados com liquidez diária. Por exemplo, um Tesouro Selic, depois um CDB de liquidez diária. E isso vai garantir com que as pessoas que queiram resgatar o seu dinheiro amanhã ou depois, vai ter patrimônio suficiente para esses investidores conseguirem resgatar. Afinal de contas, não vai ser 100% das pessoas que vão resgatar o investimento naquele dia. Isso nunca vai acontecer. Então, digamos que colocar 20% ali garante uma gordurinha e o resto do patrimônio do fundo ele consegue diversificar em produtos diferentes que tem uma rentabilidade, por exemplo, pré-fixada. Depois, um título que tem uma rentabilidade híbrida, paga IPCA mais uma coisa. Ele pode colocar em CRI, CRA, LCI, LCA, que são isentos de imposto de renda. Então ele consegue montar uma estratégia muito interessante, o que vai permitir com que ele performe acima do seu índice de referência e ofereça ainda assim uma liquidez imediata. Então utilizar os fundos de investimento pode ser muito interessante. Porém, problemas podem acontecer no meio do caminho, né? Porque justamente ele tem vários produtos de investimento dentro da carteira do fundo. E falando especificamente do fundo do Nubank, ele tem aí 470 milhões de reais investido em debêntures. Eu já expliquei aqui no YouTube, eu tenho um vídeo falando sobre isso, que debêntures são títulos de renda fixa de empresas. Magazine Luiza, lojas americanas, Vale, várias empresas que não são empresas financeiras. E beleza, a gente sabe que as lojas americanas estão sofrendo bastante por conta dessas notícias que eu já falei no começo do vídeo. Duas dessas debêntures estão na carteira do fundo do Nubank e é isso que está causando essa
queda significativa de 7% no patrimônio do fundo. As debêntures das lojas americanas que o Nubank investe é a Lame A4, que ela captou 500 milhões de reais nessas debêntures, e também a Lame A7, onde a captação foi de 2 bilhões de reais. Inclusive, as lojas americanas teriam que pagar essa semana, se não me engano, foi hoje ou ontem, ela teria que pagar os juros dessa debênture, e adivinhe só, ela não pagou, ela deu um calote, ela avisou que ela não tem dinheiro para pagar. Então a gente já começa a ver como que tudo isso está impactando as lojas americanas e também os outros agentes da economia, né? Fundos de investimento, investidores, que eu vou falar um pouco mais adiante. E desde que o CEO, o Sérgio Rial, assumiu o cargo de CEO das lojas americanas, que foi no começo de janeiro, depois de 10 dias no cargo, ele já descobriu que existiam essas inconsistências contábeis. Existe muita conversa em relação a isso, porque ele é ex-Santander. Então, o Santander, como um grande credor das lojas americanas, talvez já tinha uma ideia de que poderia ter algum certo de problema nisso daqui. Então ele chegou, sabia onde que olhar, olhou e enxergou essas inconsistências. E desde que ele anunciou essas inconsistências, que foi no dia 11 de janeiro, no final do pregão, as ações americanas caíram demais, caíram muito, mais de 80%. E aí, meu irmão, essas debêntures que eu falei, a Lame A4 e a Lame A7, elas caíram 76% cada uma, ou seja, é muita coisa, cara. 76% de queda numa debênture, um investimento em renda fixa. E aí você vê que a renda fixa ela não é fixa, e eu já gravei um vídeo aqui também falando sobre esses efeitos da marcação ao mercado que eu tô colocando aqui no card. Você precisa entender isso para conseguir não perder dinheiro e também para conseguir fazer dinheiro com renda fixa. Muito dinheiro, inclusive. Mas qual é a exposição do fundo do Nubank nessas debêntures das lojas americanas para ele ter caído aí 7%, né? Para ter uma queda de 7% no patrimônio? Não é uma exposição muito grande, é menos de 1% do patrimônio do fundo. Porém, cara, quando o fundo apresenta uma rentabilidade negativa e os investidores não entendem o efeito de marcação ao mercado, o que isso vai causar? Isso vai causar um resgate nas cotas. Então eu vou começar a tirar meu dinheiro. Pô, apresentou uma rentabilidade negativa, eu não sabia que isso poderia acontecer, é um investimento para minha reserva de emergência e como que ele pode dar prejuízo? Então eu vou tirar o meu dinheiro desse fundo, não faz sentido, né? E aí a gente começa a ver uma queda significativa do fundo. Mas o que importa é, isso é preocupante? Meu, eu acredito que inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais é muito preocupante. Já os bancos estão falando que a dívida pode chegar a 40 bilhões de reais. Essa informação eu peguei lá do site da Suno. Então, cara, isso é muito preocupante porque começa a mostrar vários reflexos, né? Vários problemas que podem existir em toda a indústria de investimento. Como, por exemplo, auditores independentes, a PwC. Como que ela não viu isso por dívidas de 40 bilhões de reais? Como que ela não conseguiu enxergar isso? Bom, é uma pergunta que fica no ar. E também tem a questão de confiabilidade em relação aos documentos das empresas listadas em bolsa de valor. Pô, como que ela conseguiu fraudar isso, né? Como que ela conseguiu esconder isso de todos os investidores do mercado? É um ponto também importante. Será que as informações que a gente vê nos documentos da empresa são informações verdadeiras? Fica no ar também. Além do fato também disso impactar muitos agentes do mercado, como por exemplo bancos credores das lojas americanas, bancos que emprestavam grana para as lojas americanas. Tem também fundos imobiliários onde alugavam o espaço ali para as lojas americanas. Será que esses fundos vão receber os aluguéis? Não sei. Será que eles vão conseguir receber a multa caso as lojas americanas não fiquem até o prazo que ela locou aquele espaço? Eu não sei, fica no ar também. Funcionários, pô, quantas pessoas as lojas americanas não empregam? Essas pessoas vão ter trabalho? A gente não sabe. Os investidores, pessoa física, fundos de investimentos também. Então a gente consegue ver que são vários os reflexos. E isso que aconteceu com o fundo do Nubank é muito importante porque não é só o fundo do Nubank que tem debêntures das lojas americanas. Criou-se um burburinho no mercado porque o Nubank é um banco que é muito conhecido, é um banco que os investidores, pessoa física principalmente, eles são, digamos, fã, tem uma base de fã e é praticamente como ações da Oi, IRB, Via Varejo, Magazine Luiza. Então, quando tem um certo acontecimento no mercado dessa magnitude, as pessoas vão logo nessas principais empresas para gerar clique, né? Mas não significa que não existem outras empresas. Pô, a gente está falando aí do Bradesco, por exemplo. O Bradesco, ele pode ser impactado em 4 bilhões de reais. 4 bi é muito dinheiro. Então, são vários agentes que estão sofrendo, não é só o fundo do Nubank. E o fundo do Nubank vai quebrar? Não vai quebrar, meu irmão, não vai quebrar. É um fundo muito grande, ele tinha uma exposição de apenas 1%
1% nessas debêntures. Talvez a grande queda já aconteceu, por 76% de queda no valor das debêntures. A maior queda já aconteceu, então talvez o fundo consiga vender ou consiga segurar isso daí, não sei o que ele vai fazer, né? Mas é só 1% aí que está o segredo da diversificação. Pô, diversificar é importante. Apesar dos meus investimentos serem concentrados, eu tenho ali uma certa diversificação, eu invisto em mais de uma empresa, né? Eu não sou louco o suficiente de colocar toda a minha grana apenas em uma ação, mas essas ações que eu escolho para compor o meu portfólio, eu analiso, cara, profundamente, muito profundamente mesmo. Eu sei de tudo em relação à empresa. O que você me perguntar de Boa Safra, eu vou saber te responder, por exemplo. É uma empresa que eu falo muito aqui, porque realmente eu conheço e invisto na empresa. Mas quando a gente fala de fundos de investimento, cara, eles são extremamente diversificados, pô. É só 1% do patrimônio do fundo que está alocado em debêntures das lojas americanas, até onde a gente sabe, né? Então o fundo ele não vai quebrar. E por isso que a diversificação ela é importante, porque as lojas americanas era uma empresa que era considerada talvez grau de investimento, tinha um rating de classificação elevado e do nada a empresa foi rebaixada para calote. Então, diversificar é importante. Não coloque todos os ovos numa mesma cesta, porque você pode se ferrar. E isso que aconteceu com as lojas americanas, apesar de ter Jorge Paulo Lemann, por exemplo, como um dos principais acionistas, mostra que muita coisa pode acontecer, a gente não tem acesso a todas as informações e é muito importante você diversificar os seus investimentos. E novamente eu vou pedir para você me ajudar a atingir essa meta de monetização aqui. Estamos chegando lá, cada vez mais perto, crescendo a ritmo de cágado, mas estamos crescendo. Muito obrigado por quem está contribuindo para o meu crescimento e ainda se você não é inscrito, me dá essa ajuda aí, curte esse vídeo e se inscreva no canal. Eu sou Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até mais.